Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Nosso Senhor é quem nos convida a adorá-lo, e Ele inspirou palavras que eu quero convidar a igreja a ler comigo em louvor a Ele. Salmo 148 diz: Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra,
rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Senhor Deus, nós nos reunimos para adorar o seu nome. Só o seu nome é excelso, só o seu nome, ó Pai, dura para todo sempre. Só o Senhor é eterno. E nós, ó Pai, povo resgatado pela sua obra, nos achegamos para louvar o favor que o Senhor demonstrou para conosco. Obrigado, Senhor, por tamanha obra que o Senhor está fazendo em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu nos sustentas, o Senhor nos cuida, ó Pai, para que sejamos povo pastoreado diretamente por Ti. Obrigado, ó Deus, porque nós enxergamos a Sua misericórdia se renovando mais uma vez sobre nós. Nós Te louvamos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Neste momento de confissão de nossos pecados, nós somos lembrados pelo profeta a obra que o Senhor fez em nossas vidas. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Cristo Jesus se fez cordeiro, para que nós deixássemos a condição de ovelhas desgarradas e nos tornássemos povo, ovelhas do pasto do Senhor. Nos coloquemos diante do Senhor em oração de confissão de pecados, coloquemos-nos silenciosamente e apresentemos a Ele aquilo que precisamos confessar, que sabemos que são obras de ovelhas desgarradas e não de ovelhas que fazem parte do pasto do Senhor. E então, depois de alguns instantes, eu romperei o silêncio com oração de confissão de pecados. Senhor Deus, nossa única esperança está no seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nossa única esperança está na obra de Cristo que morreu em nosso lugar, nos substituiu, ó Pai, levando sobre si a tua ira, levando sobre si, ó Pai, os nossos pecados, para que nós, ó Deus, sejamos agora considerados filhos teus, povo do teu pasto, ovelhas, ó Pai, do teu rebanho. Obrigado, Senhor, porque esta obra possibilita que compreendamos que a vida se apresenta diante dos nossos olhos, oferecendo aquilo que é bom e aquilo que é mal. E o Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, nos ajuda a discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, para que, ó Deus, vivamos segundo as coisas retas que o Senhor tem para nós. Mas, ó Deus, nós sabemos que o nosso coração é enganoso, que as nossas mentes planejam e imaginam coisas vãs. Sabemos, ó Deus, que em vários momentos nós optamos por aquilo que é mal. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdão por todas as vezes que, ao invés de fazermos a sua vontade, preferimos seguir, ó Pai, o curso deste mundo e até mesmo vontades caídas que ainda existem em nosso coração. Perdoa, ó Pai, nossas falhas, perdoa os nossos pensamentos vazios. Perdoa, Pai, todas as vezes que as nossas mãos não fizeram a obra que o Senhor queria. Perdoa, Deus, todas as vezes que nos afastamos do Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a viver como ovelhas debaixo do seu cajado,
Ovelhas que entendem que muitas vezes é necessária a sua disciplina e é necessário, ó Pai, que o nosso coração seja corrigido do curso que ele estava se dirigindo. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor e a descansar no Senhor, fazendo a sua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, com a certeza de perdão de pecados, se confessamos sinceramente, coloquemos-nos diante de Deus mais uma vez, adorando. Coloque-se em pé. Firme
Resposta não posso lhe dar, mas em meu coração eu sei, minha dívida foi paga. Que bem eu fiz pra merecer. Resposta não posso lhe dar, mas em
seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Sentemo-nos, irmãos. Vamos continuar nossa série no mundo de Moisés e o modo como Deus usou aquele homem para demonstrar o interesse que Deus tinha no mundo em que Moisés viveu. E já temos visto várias coisas que nos fazem pensar que o mundo em que Moisés viveu tem muito a ver com o nosso mundo. E essa é a razão porque temos trabalhado com essa temática, né? Deus amou o mundo de Moisés. E a razão por que nós falamos isso é porque queremos que todos nós entendamos a mesma coisa. Deus também ama o mundo em que nós vivemos. Hoje nós vamos ler no capítulo 34 de Êxodo. Se você tem o seu guia de pregações, hoje na página 69 tem as instruções, as perguntas para se preparar antes e depois da mensagem. Então, faça isso. Êxodo 34. Para quem é novo aqui em nossa igreja, a partir desse momento na mensagem, a gente não mais projeta os textos no telão, exatamente para incentivar a igreja a voltar-se para a sua própria Bíblia e fazer anotações, para que a mensagem fique de alguma maneira gravada com você e não algo que ficou projetado ali na frente, mas é a oportunidade que você tem então de preparar-se e de anotar de maneira mais particular. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, no capítulo 34, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apresentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras e, levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos
por tua herança. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Abra, Deus, Senhor, nossos olhos para enxergarmos, entendermos e obedecermos a tua palavra. Não somos capazes de fazer isso, ó Deus. Precisamos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa agora torná-la viva em nossos corações. Faze isso especialmente na vida daqueles que estão hoje aqui pela primeira vez, entraram, estão visitando esta igreja. Permita que esta palavra possa trabalhar profundamente na vida de cada um deles. O Senhor conhece quem são, o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. Por isso, vá adiante, ó Deus, e prepare o solo dos nossos corações para receber a boa semente da tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, andar com pessoas que são imprevisíveis é um problema. É um problema. Esse texto nós lemos a respeito de Deus, falando quem Ele é e do modo como Ele reage em relação ao pecado humano e às coisas que nós fazemos. Foi uma solicitação de Moisés que Deus falasse um pouco mais de como Ele reage e de como Ele se comportaria face ao que o povo certamente continuaria fazendo. E é importante, quando você quer caminhar com alguém, você tem que saber como a pessoa reage em situações inesperadas. Eu me lembro de uma ocasião, um casal que não é do Brasil, ele é do estrangeiro, foi amigos nossos em outros lugares aí ao redor do mundo, e ele nos visitou. Na ocasião trouxe um sobrinho e nós fomos até o Parque Vila Lobos passear. E esse casal, de outra cultura, falando outra língua, trouxe esse sobrinho e tinha também um filho. E o sobrinho não era uma pessoa tão difícil, mas deixou o tio muito nervoso e aparentemente não seguia as instruções que ele queria. E no meio do Parque Vila Lobos, onde era um final de semana, um sábado, cheio de gente, esse rapaz pegou o menino por perto e deu-lhe um soco na boca do estômago, para que o menino obedecesse às instruções dele. Eu e a minha esposa ficamos boquiabertos, até receosos de continuar próximos daquele casal. Até olhamos ao lado para ver se não tinha alguém, algum policial, alguma coisa, e nós tivemos que tomar uma decisão séria a respeito daquilo, exatamente porque se você não sabe como algumas pessoas reagirão diante de um ato de desobediência ou de teimosia de um filho ou de qualquer pessoa ao redor, você fará opções de talvez não andar mais perto daquela pessoa. Não, eu não ando mais junto com fulano, porque ele é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que tem reações às vezes tempestivas demais e eu não consigo prever o que é que pode acontecer. Então, para me proteger, para não me envolver com aquilo que ele vai causar, eu não quero caminhar junto com ele. O que nós estamos vendo aqui é algo semelhante, irmãos. Não que Deus seja igual àquele homem, mas Moisés, depois de tudo o que aconteceu, como nós já vimos, depois de ter, após construído o bezerro de ouro, Deus manifestou a sua ira. Deus pediu que Moisés matasse 3.000 pessoas lá no acampamento, nós já vimos isso. Moisés destruiu o bezerro de ouro, ralou todo aquele material, fez com que o povo bebesse a água. Depois disso, o Senhor ainda visitou o povo com uma praga. E depois disso, o Senhor ainda disse que não mais andaria no meio do povo. Então, Moisés, que é o líder, Moisés, que é a pessoa que está guiando o povo, ele precisa saber como é que Deus vai agir daqui para frente.
Porque se toda vez que o povo cometer algum tipo de infração como essa, Deus sair do controle, começar a matar todo mundo, começar a pedir que façam coisas às vezes inesperadas, Moisés vai ter uma dificuldade enorme de conduzir o povo. Então é pensando nisso que Moisés pede a Deus. Eu não sei quantos se lembram, mas olhe só na sua Bíblia, e é importante que você anote isso, no capítulo 33, é um capítulo anterior, onde Moisés pede a Deus a respeito disso. Ele diz no versículo 13, e esse é o pedido que está sendo respondido agora no capítulo 34. No versículo 13 do capítulo anterior, do capítulo 33, ele diz assim: agora, se achei favor diante de ti, peço-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Então, esse pedido de Moisés para que eu te conheça os teus caminhos, é um pedido de Moisés nesse sentido. Eu preciso, Senhor, se eu for para continuar guiando o teu povo, eu tenho que saber o que o Senhor vai fazer, pelo menos saber um pouco de como é o modo, qual é a lógica por trás daquilo que o Senhor faz. Do contrário, até mesmo eu posso acabar sendo punido pelas reações que eu vou ter. Então Moisés faz esse pedido. E quando Moisés pede para conhecer os caminhos, ele quer saber como Deus agirá dali para frente. E é exatamente, irmãos, nesse ponto que o texto começa ele conecta com a nossa realidade. Eu diria, eu e você precisamos saber, precisamos conhecer mais a respeito de Deus. Não é só para ficar respondendo perguntas teológicas, não é só para ficar explicando temas e dificuldades da Bíblia, não, é para saber como aquilo que Deus é, como aquilo que Deus se descreve, afeta diretamente a minha e a sua vida. Às vezes eu observo pessoas que tomam decisões de forma particular, de forma às vezes privada, e já calculam o dano mais ou menos. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou receber esse tipo de punição da igreja, mas eu acho que eu vou conseguir conviver com isso, eu acho que dá para aguentar. Gente, nós não podemos jamais calcular a nossa margem de danos diante de Deus, porque nós não podemos e não conhecemos exatamente o que Deus pode fazer. O que Moisés vai ouvir aqui é uma rápida descrição daquilo que Deus ele pode fazer daqui para frente. Então, esse é o ponto que nós vamos começar então. O que Moisés precisa saber? O que Moisés precisa saber para continuar sendo aí, continuar a sua missão de mediador? Esse é o ponto. Então, é esta a razão que vai dar início ao que Deus vai falar aí. O que Moisés precisa saber? A semelhança desse amigo meu, que foi no parque, se ele tivesse chegado para mim e falado: olha, Daniel, precisa saber de uma coisa, se o meu sobrinho me desobedecer lá no parque, eu vou lhe dar um soco na boca do estômago. Então vá sozinho para o parque, eu não vou com você. Veja, o que Deus está fazendo é, de igual forma, preparando Moisés para o cenário que ele vai enfrentar pela frente. Então, aí estão algumas coisas que eu selecionei, que Deus, a partir desta mensagem, desse texto, ele deixa Moisés sabendo o que é que vai acontecer. Primeira coisa, Moisés precisa saber, segundo o texto que lemos aí, que Deus é compassivo e bondoso. Deus é compassivo e bondoso. Essa é a primeira frase que aparece aí no versículo 6, vocês viram? Quando o Senhor passa na frente de Moisés, ele inicia a sua fala, ele inicia a sua explicação de quem ele é, dizendo isso. Senhor, Deus compassivo e bondoso. Deus compassivo e bondoso. Esses dois termos
compassivo e bondoso nas Escrituras, a partir desse ponto, geralmente aparecem juntos. Eu não sei se você tem no seu celular ou em algum computador ferramentas de busca, mas se você fizer uma busca desses termos, você verá que eles sempre aparecem juntos, na maioria das vezes, por causa desse ponto em diante, Deus ter se descrito como alguém compassivo e bondoso. Se você ler, por exemplo, os profetas, Jonas, por exemplo, a gente fica sabendo que até o rei de Nínive sabia disso. O rei de Nínive, após ouvir a mensagem de Jonas, ele cita esse pedaço aqui, dizendo: gente, vamos nos arrepender, porque esse Deus de Israel, ele é compassivo e bondoso. Quem sabe ele volte atrás e não nos faça sofrer todas essas calamidades que esse profeta está dizendo. Então, essa é uma característica importante de Deus. E em face de tudo o que aconteceu no dia em que Moisés desceu do monte e quebrou as tábuas e matou 3.000, e a ira de Deus, em face de tudo isso, é importante que nós saibamos que Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus de capricho, não é um Deus mau. Em outras palavras, as coisas que aconteceram naquele dia não devem ser usadas para definir o perfil de quem Deus é. E olha, algumas pessoas que não conhecem muito a Bíblia, e não conhecem porque não leem, não é porque não tem curso de teologia, costumam dizer que o Deus do Antigo Testamento é muito mau e vingativo. Eu gosto de Jesus, mas de Deus não, de Deus, olha, Deus é muito brabo, e no Antigo Testamento ele vivia mandando matar crianças e jogando pessoas. Quem fala isso? Quando você ouvir alguém falando isso, pergunte na hora: me fale 2 ocasiões onde Deus mandou matar crianças. Veja, isso geralmente é algo que ele ouve, é algo que ele é acostumado a repetir, mas se você for ler as Escrituras, você verá que essas situações que se tornam tão padrões na explicação, elas na verdade são muito raras. Situações quando Deus pediu e ordenou que se matassem, como às vezes é tão dito, né? A família inteira, incluindo crianças. São situações muito específicas no período quando Israel estava conquistando a terra prometida e tinha toda uma situação envolvida, mas isso não representa quem Deus é. Então, Moisés, olha para mim. Você quer saber quem eu sou? Você está aí tremendo nas bases porque eu mandei matar 3.000? Olha, anota uma coisa na sua caderneta. Eu sou um Deus compassivo e bondoso. E olha, compaixão, a expressão compassivo, né, em hebraico, ela remete para isso, embora o português não apareça, mas compaixão tem sido comumente e corretamente definido como não dar aquilo que uma pessoa merece. E nesse sentido, desde os dias em que o povo saiu do Egito, meus irmãos, o povo merecia muitas coisas, exceto a bondade e a compaixão de Deus. Desde que o povo, por exemplo, começou a caminhar e receber direto dos céus o maná, recebia as codornizes, e eles de igual modo continuavam teimosos e relutantes em confiar na providência de Deus. Deus já tinha razões suficientes para não mais demonstrar compaixão com aquele povo. Mas a compaixão de Deus deve deixar, lembre-se disso, a compaixão de Deus deve deixar na nossa mente uma mensagem gravada, de que Ele não nos trata segundo merecemos, mas Ele nos trata sempre melhor do que nós merecemos. Esse é o impacto que a bondade, a compaixão de Deus nos dá. Olha, nós como filhos, e que somos, especialmente, estou vendo muitas crianças aqui, algumas crianças convivendo com os pais
ou quem é criado com um avô e alguma coisa assim, as crianças aprendem muito rápido qual dos pais, ou o pai ou a mãe, é mais propenso a pegar logo o menino para dar umas palmadas. Então a criança aprende isso logo, lógico, essa é a vantagem para ele. Então eles sabem, se o pai não tem isso de paciência, mas a mãe deixa, então ele vai fazer a arte perto de quem? É lógico, é perto do pai. Então a compaixão, ou seja, não dar aquilo que a pessoa merece, pode criar em nós essa falsa expectativa de que Deus está fazendo vistas grossas. Mas isso não é verdade. É por isso que, ao lado da palavra compaixão, vem a palavra bondade. Deus é compassivo e bondoso. E a bondade é o que explica a razão por que Deus tolera a nossa teimosia, a nossa desobediência e o nosso pecado. É por causa da bondade. E aqueles, como eu já disse, que descrevem o Antigo Testamento como um Deus severo e vingativo, eles não construíram essa imagem com base no que encontramos nas Escrituras. Veja, a mistura entre compaixão e bondade precisam caminhar juntas? Não precisam. Deus bastaria ser compassivo, não nos dando aquilo que merecemos, e já seria ótimo. Mas além de compassivo, Ele também é bondoso. E o exemplo disso é, em vários momentos na história de Israel, Deus ter agido com bondade. Olha, se você não percebeu isso ainda, muitos de nós, incluindo eu, às vezes agimos de forma que nós sabemos é contrária à vontade de Deus, e nós corremos o risco. Eu vou caminhar, eu ainda vou prosseguir nesse ato que eu sei que está errado, porque eu sei que o meu Deus é bondoso e Ele é costumeiro da parte dele não agir de maneira imediata, punindo os meus pecados. Irmãos, esse é um caminho perigosíssimo. Nós vamos ver isso já já. Mas Deus diz que Ele é, de fato, um Deus bondoso. Especialmente para nós que temos filhos adultos, às vezes vemos nossos filhos tomando direções, tomando atitudes, fazendo escolhas que nós sabemos desagradam a Deus. E o que é que nós pedimos a Deus? Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu não tenho mais o que falar para esse meu filho, para essa minha filha. Eu não tenho mais como convencê-lo, mas eu sei que o Senhor é um Deus bondoso. Ele, meu filho, não merece e devia ser punido. Mas eu como mãe, eu como pai, peço que o Senhor tenha misericórdia e não trate-os conforme eles merecem. E esse é um exemplo, e Deus faz isso, permitindo que os nossos filhos tenham vida, tenham saúde, trabalhem e estudem, enquanto fazem muitas coisas que desagradam a Deus e que por estas razões deveriam ser punidos e castigados para que não continuem nesses caminhos. Mas Deus é bondoso, disso vocês podem ter certeza. Então essa é a primeira coisa que Moisés precisa saber. Moisés, calma, fique calmo, não se desespere. Está certo que 3.000 pessoas morreram, está certo que eu disse que não vou mais andar no meio do povo, está certo que eu mandei uma praga contra o povo, tudo bem, mas não se desespere, eu sou um Deus bondoso. Você entendeu isso, Moisés? Então, calme, vamos caminhar juntos. Segunda coisa que Moisés precisa entender, além de saber que Deus é bondoso, é que Deus, Ele é tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. Veja na sua Bíblia, olha só como o texto é apresentado nos versículos 6 e 7. Ele diz que, depois de dizer que é um Deus compassivo e bondoso, ele caminha dizendo, eu também sou tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. E ainda acrescenta algumas
situações que justificam isso. Ele diz que ele guarda a misericórdia, ou seja, ele mantém a misericórdia em 1000 gerações. Ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E também ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até 3ª e 4ª geração. Isso tem a ver, irmãos, com o modo que Deus age em relação ao pecado e ao comportamento humano. Embora esses capítulos em Êxodo tratem da ira de Deus contra o seu povo, é importante que nós saibamos, isso foi dito em resposta ao que Moisés perguntou. Como é que o Senhor agirá daqui para frente? E demorar para ficar irado, irmãos, entendam corretamente, não significa fazer vistas grossas para o pecado. E sim de que ele não é um Deus cheio de caprichos, o qual se irrita com qualquer comportamento humano que contraria sua vontade. Nosso Deus não é assim. Por favor, entenda isso corretamente. Nossos pecados ofendem a Deus e acendem a sua ira. Mas a razão por que Deus não se exalta e não nos trata conforme nós merecemos é porque a sua ira já foi derramada sobre o seu Filho Jesus, antes da fundação do mundo. E é por isso que Deus, ele ainda é capaz de relevar algumas situações que nós vivemos. Mas isso tem um limite, irmãos. Tem um limite. Especialmente porque se Deus sabe que o que eu faço de errado foi punido no seu próprio Filho, que não fez nada para merecer isso, o que você acha se eu continuar aprontando, repetindo, sendo reincidente no meu pecado? Olha, Deus não é igual eu sou, mas eu diria, peraí, não vamos forçar a amizade. Eu sei que o meu filho foi punido pelo que você fez, mas olhe, considere isso mais seriamente, não foi brincadeira não. Eu não fingi que estava punindo o meu filho Jesus, não, ele recebeu a ira por causa do seu pecado. Então, vá com calma. Procure, empenhe-se em andar de maneira correta diante de mim. Veja, algumas coisas então que impedem, pelo menos 3 coisas aqui que trabalham juntas para fazer com que a ira de Deus ela seja protelada, para que a ira se tarde. Primeira coisa, no versículo 7, é dito que Deus ele guarda a misericórdia. Esse é o primeiro ponto. Se você puder sublinhar essa expressão aí, guardar a misericórdia significa se manter misericordioso. Essa é a primeira coisa que ele faz. Porque se Deus logo já acessasse a sua ira, visitar a iniquidade dos pais nos filhos, pronto, aí não ia demorar muito tempo. Mas é dito aqui que Deus, ele se mantém misericordioso. E vocês viram quanto tempo? Ele se mantém misericordioso, ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Você sabe quanto tempo é isso, gente? Uma geração, nos moldes do Antigo Testamento, provavelmente 40 anos. Por que eu sei disso? Porque quando Deus disse que o povo de Israel iria passar uma geração no deserto, eles passaram 40 anos. Então, uma geração não é a idade de uma pessoa, não, de 80 anos, não. Uma geração, provavelmente 40 anos. Se for isso, 1000 gerações são 40.000 anos. Isso significa que se Deus não amou mais ninguém depois de Abraão, ainda não completou 40.000 anos. Então você está no crédito de Abraão ainda. Mas certamente ele amou mais alguém de lá para cá. Mas isso é uma maneira figurada de dizer que a misericórdia de Deus, ela é infinitamente maior. 40.000 anos é apenas uma maneira figurada. Mas a primeira coisa que faz a ira de Deus se retardar é isso. Porque a proporção, a equação, a lógica que Deus usa potencializa muito mais a misericórdia. Segunda coisa, no versículo 7 ainda, é dito que Deus perdoa pecado. Vocês viram aí? Ele fala claramente no versículo 7
que ele guarda a misericórdia, mas ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Então, se há perdão, essa é a razão, porque Deus não continua irado e pronto para nos castigar. Perdão, meus irmãos, é resultado não de nós termos prometido para Deus, que olha, eu prometo que não vou fazer mais isso. Não, Deus sabe que nós não vamos dar conta de cumprir o que a gente promete. Vocês lembram do que o povo disse? Tudo o que o Senhor falou, faremos. No dia seguinte estavam lá construindo o bezerro de ouro. Então, Deus não nos perdoa por causa do que nós prometemos ou do que nós não prometemos. Deus nos perdoa por causa do que o seu Filho Jesus fez e intercedeu por nós. Essa é a razão. Então, perdoar pecados é o modo como Deus age. Terceira coisa ainda que retarda a ira de Deus é que Ele, diz o texto que Ele visita a iniquidade. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. É bom entender isso aí. Essa expressão visitar a iniquidade dos pais nos filhos tem sido interpretada às vezes erroneamente em algumas igrejas como sendo a chamada maldição hereditária. Então, se o seu pai, a sua avó mexeu com algum tipo de coisas ocultas e que desagradava a Deus, você tem que ir fazer parte de um culto de quebra de maldições, para que você consiga se livrar daquelas maldições que estão na sua família alojadas. E você nem sabia disso. Você ficou sabendo numa festa de aniversário que a sua mãe estava meio bêbada, ela acabou contando as coisas que você não sabia. Não é assim, irmãos. Deus não age dessa forma. Então, o que é que significa isso? O que é que significa dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Significa que Deus, Ele mantém um monitoramento muito próximo dos pecados que os pais cometem. Por exemplo, se Deus sabe que o pai é alguém que tem graves problemas na área de promiscuidade, adultério e coisas dessa natureza, Deus irá visitar e sondar de maneira pronta e direta se o filho está perpetuando aquele tipo de pecado. Se não estiver, Deus segue abençoando. Mas Deus não vai deixar largado para que aquele pecado se perpetue geração após geração em uma família. Em outras palavras, Deus está dizendo, e Deus vai punir o filho para que ele saiba, olha, você viu no que deu a vida do seu pai. Você está disposto a caminhar no mesmo caminho? E a pessoa, o filho pode dizer que não e pode mudar de vida. Se ele não mudar, Deus visita novamente agora o neto. Olha, você viu o que é que deu na vida do seu avô e na vida do seu pai. Você quer continuar agindo no mesmo caminho? Se o neto falar sim, quero. Terceira geração. Chega o bisneto, Deus fala, olha, você viu o que deu com o seu bisavô, com o seu avô e com o seu pai. Olha a tragédia que aconteceu. Você tem certeza que você quer caminhar nesse caminho? Porque se tiver, está aqui a lista de coisas que você vai passar. O neto pode, ou não, voltar atrás. Mas veja, e se o bisneto não quiser? Não, eu vou continuar assim. Na verdade, eu gostei do estilo de vida do meu bisavô, do meu avô e do meu pai. Bom, mesmo assim, o castigo de Deus nessas 4 gerações serviu de lição para outros. Aquela família pode continuar vivendo em pecado, mas Deus acabou ensinando a outros. Aí, veja, se Deus fosse continuar castigando, morrendo, matando todo mundo, olha, não sobraria ninguém hoje aqui para assistir esse sermão. Então Deus diz aqui, Moisés, calme, eu sou um Deus reto, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas não vou fazer isso para sempre não. A minha bondade vai até 1000 gerações.
Isso, irmãos, nos leva então a pensarmos no nosso terceiro ponto aqui. Uma terceira coisa que Moisés precisa saber é que Deus, Ele é um Deus glorioso, é um Deus glorioso. E eu quero caminhar para o fim, não sei se vocês viram, nós já lemos em outra ocasião, mas quando Deus prepara Moisés para o que vai acontecer aqui, ele diz, olha só, na sua Bíblia mesmo, volte alguns versículos. Moisés pede que ele queria ver a glória de Deus, e no versículo 21 do capítulo anterior, do capítulo 33, olha o que Deus diz aí, os preparativos para o que vai acontecer. Ele diz o seguinte: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Então, fica aí, Moisés, cuidado para não cair, penhasco aqui é um lugar alto. Fica aqui. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda. A fenda é uma abertura no meio da rocha. Então Deus já estava preparando ali o que ia acontecer. Moisés estaria na fenda, na rachadura de uma rocha. E além disso, diz o texto que o Senhor Deus iria cobrir com a mão dele até que ele passasse. E quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, o que Moisés está vendo aqui, quando Deus fala essas coisas, é essa cena aqui. É Deus passando, colocando a mão para que Moisés não ficasse olhando pela fresta. Não é para olhar. A hora que eu passar, você vai me ver pelas costas. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando isso, irmãos, porque essa cena nos mostra que o nosso Deus, a glória de Deus, a visão da glória de Deus é sempre apenas um recorte, é uma parte. Embora Deus tenha falado todas essas coisas, não se veja no direito de achar que você já conhece Deus o suficiente, de que você já conhece Deus plenamente. Agora eu estou certo, eu vou agir, vou fazer as minhas coisas erradas, porque eu sei mais ou menos, bom, são 1000 gerações, então não entre nessa matemática, meus irmãos. Isso aqui Deus disse em relação ao que estava acontecendo ali naquele momento em Êxodo. Não aposte, não ande de maneira pecaminosa, de maneira teimosa diante de Deus, calculando os danos e os prejuízos. Nós não conhecemos Deus plenamente. Nem Moisés, que era chamado alguém, segundo o texto bíblico diz, alguém com quem Deus conversava face a face. Inclusive aqui eu não entendo por que Deus diz que na minha face você não vai ver, eu vou passar, você vai ver só as minhas costas. Moisés podia dizer, que é isso, Senhor? Nós já conversamos face a face, mas pelo jeito, o que Deus está revelando para Moisés aqui é algo mais glorioso. Isso mostra então que, se você acha que você conhece Deus, olha, pense 2 vezes. Nós conhecemos o que Ele quer nos falar. E não use isso para planejar e fazer coisas calculando os prejuízos daquilo que você faz. Conclusão. Como podemos concluir isso tudo que temos visto aqui? Olha, meus irmãos, conhecer quem Deus é produz paz na vida daqueles que andam nos caminhos dele, mas às vezes produz também muita ansiedade na vida daqueles que não conhecem. E Deus pode, se Ele quiser, perdoar a nossa maldade, nossa transgressão e o nosso pecado. Mas Ele não inocenta o culpado. Isso significa que nós iremos sofrer as consequências daquilo que nós fazemos. Então, se você, a partir de tudo que você conhece da parte de Deus, e essa é a grande
lição para nós hoje. Às vezes a gente estuda tanto, a gente faz tantos cursos na igreja e fora da igreja e acha que sabe tantas coisas de teologia. Olha, se a tua teologia não te prepara para andar de maneira reta e temente a Deus, mas te prepara apenas para calcular o quanto você pode andar no limite da iniquidade, você está tremendamente equivocado, porque o que nós conhecemos de Deus é só uma parcela. Tem muito, muito mais do que Deus é, do que Ele faz e que nós não conhecemos. E por causa disso, eu não arriscaria andar fazendo coisas, calculando os prejuízos que eu posso ter, confiando demais na sua bondade e na misericórdia. O desafio é para que nós andemos sempre em santidade. Como que o senhor sabe disso, reverendo? Olha, se eu não tivesse nenhuma outra razão, eu olharia para o que aconteceu com esse povo aqui. Quem conhece a história sabe que, de todos os que estão ouvindo aqui, ninguém vai sobreviver, exceto Josué e Calebe, porque se tornaram rebeldes. Mas e onde está aquela história de misericórdia até 1000 gerações? É o que eu disse. É o que eu disse. Aliás, e vamos encerrar com isso. Veja no capítulo 33, no texto que nós não lemos, mas é parte da leitura da semana passada. Veja no versículo 19, para quem gosta de confiar na misericórdia de Deus e na compaixão de Deus. Versículo 19. Até o apóstolo Paulo entendeu isso, ele cita isso em Romanos, mas ele diz, versículo 19, 33, 19. Se você não tem marcado isso na sua Bíblia, marque aí um círculo. Esse é um texto importante. Farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. É o que ele está fazendo ali. E aí, olha o que ele diz. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ninguém me força a ter misericórdia de ninguém, Moisés. Tá? O fato de Deus ter misericórdia até 1000 gerações não garante que você vai receber essa misericórdia. Aliás, nem o Moisés recebeu. Ele não entrou na terra prometida. Então, lembre-se disso. Ter misericórdia por 1000 gerações não significa, opa, então eu já estou no pacote. Não conte com isso. Tá? Ande de maneira reta diante de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo testemunho do Teu servo, lembrando-nos daquilo que o Senhor disse a ele. Obrigado porque Moisés acabou ilustrando de várias formas o modo como isso é perigoso, andar calculando riscos, andar de maneira contrária à Tua vontade, aproveitando-nos da falsa compreensão de que o Senhor é um Deus compassivo e por causa disso irá fazer vistas grossas. Ó Deus, ajuda-nos a entender que toda esta bondade custou a vida do Teu Filho Jesus, que voluntariamente se entregou por causa de nossos pecados. E é em nome dEle que nós oramos constrangidos pela nossa vida pecaminosa, mas confiantes, porque o que Ele fez é suficiente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar mais uma vez com esse cântico, e já convidamos os presbíteros para tomar assento à frente para participarmos da ceia. Vai,
podem se assentar. A ceia é um sacramento na igreja, nas igrejas reformadas. Nós temos dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. São meios pelos quais o Senhor nos instrui a ceia de maneira mais específica. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos diz que quando o Senhor chegou o momento da Páscoa de ser comemorada, Ele mandou que os seus discípulos fossem preparar a Páscoa. E o que iria acontecer era isso. Mas chegando o momento da celebração da Páscoa, assentado à mesa com os seus discípulos, o Senhor começa a fazer comentários muito interessantes e que aplicam de maneira definitiva a finalidade daquilo que vinha sendo celebrado por mais de 1400 anos. Desde que Moisés, por ordem do Senhor, instituiu a Páscoa lá no dia em que o povo saiu do Egito, até aquele dia, a Páscoa era uma celebração dos judeus comemorando a saída do Egito. Naquele dia, a Páscoa teria um significado totalmente diferente e nunca mais ela seria a mesma. E diz assim em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, que chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. E então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu. É um gesto importante Jesus ter tomado um pão e partido na frente dos discípulos. E ele diz que este é o meu corpo partido por causa de vós. Então vocês já recebem o pão partido, mas nunca se esqueça que ao dizer isso, Jesus estava apontando para aquilo que aconteceria com ele. E eu fico imaginando qual deve ter sido a reação de Jesus, ou o sentimento passando pela sua cabeça ao celebrar aquela que seria a última Páscoa, porque daquele dia em diante, a Páscoa seria a ceia. Celebrar a Páscoa para Jesus era lembrar-se mais uma vez daquilo que ele passaria. Algumas horas depois daquele momento, ele seria crucificado. O Senhor Deus, olhando para aquela celebração de Jesus, também se lembraria não somente do que aconteceria algumas horas depois, mas o Senhor Deus, o Pai, se lembraria também daquilo que Jesus Cristo já fez antes da fundação do mundo e já sofreu e já recebeu a punição por todos os nossos pecados. De modo, irmãos, que participar da Páscoa traz em nós um sentimento misto de gratidão, de alegria por termos nossos pecados perdoados, mas traz em nós um senso sombrio de que foi o meu pecado que levou o Filho de Deus até a cruz para morrer por aquilo que eu fiz. Ele fez isso voluntariamente, ele não foi forçado. Mas lembre-se disso. E é por causa dessa voluntariedade do Filho, e por causa ainda mais da bondade do Pai em aceitar essa voluntariedade do Filho, isso poderia não acontecer. O Filho poderia dizer: eu quero substituir, eu quero morrer no lugar daqueles que pecaram. E o Pai poderia dizer: eu admiro a sua iniciativa, mas não, eu não vou deixar você fazer isso. Isso não foi um pecado que você cometeu. Quando eu criei Adão e Eva, eu disse:
A alma que pecar, essa morrerá. Eu não falei, a alma que pecar, o meu filho vai morrer. Então, quando você participar da ceia, lembre-se disso, nós temos um Deus que é bondoso e nós temos um Filho, Jesus Cristo, que é um Filho amoroso. Ele se voluntariou por nós. Quero convidar então todas as pessoas que são membros dessa igreja, ou de qualquer igreja evangélica, que esteja em comunhão com essa igreja. Estar em comunhão significa não estar sob disciplina ou afastado da comunhão. Mas se você é membro de uma igreja evangélica, você é convidado a participar. Como ninguém é capaz de saber o que passa em nossa mente, a Bíblia nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Então eu queria dar a você esse tempo agora, para que você curve a sua fronte e examine a você mesmo, e então participe do pão e do cálice. Vamos orar. Senhor, graças te damos por aquilo que o teu Filho Jesus fez e porque o Senhor aceitou aquilo que Ele fez em nosso lugar. Pedimos que, enquanto participarmos desta ceia, sejamos lembrados e ao ingerirmos esses alimentos, esses elementos, possamos lembrar de que somos parte de um corpo que foi comprado pela morte do teu Filho Jesus. Ajuda-nos por causa disso, ó Deus, a andarmos em santidade de vida em tua presença. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os presbíteros para que se posicionem. Os presbíteros já estão terminando. Alguém foi omitido na distribuição involuntariamente, pode se manifestar que será prontamente atendido.
Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto também em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor. Coloquemos-nos de pé, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão bendita do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nosso culto está encerrado. Tem muitos visitantes hoje, eu estava vendo aqui, já foi me passado a lista dos visitantes. E por ocasião dos visitantes, hoje eu queria fazer uma coisa nova, que é convidar uma visitante que veio por um motivo especial. E eu pedi para que ela viesse hoje, ela participa já num PG aqui, da Selma e do Hamilton. E ela vai dar um testemunho sobre como ela conheceu a IPSA e como que ela chegou e nunca mais saiu daqui. Ela é alguém nova. Eu queria chamar então a Bianca para que venha, ela tem uma palavra rápida para nos falar. Bom dia, igreja. Quando o pastor me convidou, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas, bom, eu e minha família, a gente já congregava em outra denominação, numa neopentecostal. Mas o Senhor veio revelando através da palavra, a gente, consequentemente, viemos a ir para uma igreja bíblica. Mas eu e o Patrick, que é meu esposo hoje, casamos e decidimos vir para São Paulo. A gente morava em Embu-Guaçu. E nisso a gente veio e a gente ficou sem igreja, porque a igreja que a gente congregava em Embu-Guaçu acabou não tendo aqui. Então a gente foi em outra presbiteriana, mas acabamos nem pedindo a membresia. E a minha mãe, ela ama a igreja de Santo Amaro. E ela sempre falava para mim: Bianca, vai em Santo Amaro, vai visitar. Eu, ai mãe, depois eu vou visitar. E eu ficava enrolando ela. E ela acompanhou todo o processo quando o pastor Daniel tomou posse da igreja. E o pastor Daniel, ele falou do guia de pregação. E aí um dia ela me liga e fala assim: Bianca, o pastor Daniel, que é o novo pastor da igreja, falou que agora tem um guia de pregação. Só que minha mãe existe 2 fases. Ela fala com amor pela primeira vez. A segunda vez, ela já fala: você vai sim. E ela falou para mim assim: então eu quero que você vá na igreja, pega um guia de pregação para mim, traga aqui em Embu-Guaçu. E eu, um dia eu vou. Passou, irmãos, uns meses. E ela falou assim: Bianca, você foi na igreja pegar o meu guia de pregação? Eu falei: não. E aí ela falou assim: mas se acabar o guia de pregação, você vai ter que pedir para o pastor Daniel imprimir o guia de pregação e me dar, porque a culpa vai ser sua. E aí, no meio, eu estava um processo difícil, né, na minha vida. E aí eu falei: Senhor, eu preciso. Eu estou constituindo uma família. Eu sou nova, né, eu acabei de casar. E eu sei, Senhor, que quando eu tiver um filho, eu preciso que ele tenha uma igreja estruturada, que eu ensine a palavra do Senhor. E eu sei, Senhor, que eu não tenho hoje uma igreja para falar, para eu representar. Eu falei: Senhor, vai preparando, então, porque eu quero representar uma igreja, eu quero falar da palavra do Senhor.
E eu quero convidar as pessoas para ir na igreja comigo. E aí minha mãe me ameaçou, né, claro. E aí eu falei assim, mãe, comentei com o Patrick, falei, agora a gente vai ter que ir lá em Santa Amaro, porque a minha mãe está muito brava. E aí ele falou, não, tudo bem, a gente vai sim. Só que eu falei para ele assim, se eu gostar de lá, eu já vou pedir a minha membresia. Se você quiser vir comigo, a gente vai junto. E, claro, como casal, ele compreendeu. Ele falou, não, eu entendo, eu acho realmente que a gente já está necessitando. E aí, nisso, a gente veio. Eu peguei o guia de pregação, foi a primeira coisa, claro. Peguei já um para mim, já um para minha mãe. E aí, quando eu vim, irmãos, a palavra de Deus falou totalmente comigo. Né? O Senhor já tinha colocado no meu coração. E depois do culto, eu falei assim, Patrick, é aqui que eu quero ficar, é a minha casa. E aí, para a glória de Deus, no final do culto eu já pedi para a irmã Selma as informações, aí o pastor Geimar também já veio nos recepcionar, falando sobre a sala de catecúmenos, e para a glória de Deus a gente já está finalizando a sala de catecúmenos. E todas as vezes que eu saí das aulas, eu ficava surpreendida pela graça do Senhor e tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, quando eu olho o guia de pregação, eu vejo o amor de Deus e o cuidado dos pastores pela igreja. Então, eu sou muito grata. E eu vim aqui, claro, eu entreguei o guia de pregação para minha mãe. E aí eu falei, mãe, eu vou entrar na sala de catecúmenos, que é de novos membros. Aí o que ela me falou? Eu te avisei. Claro. Obrigado, Bianca. Deus abençoe. A Bianca é casada, o marido dela também está conosco, e eles frequentam um PG aqui na casa da Selma e do Hamilton. Então, pensando nisso, irmãos, a mensagem está dada, né? Então, veja, mais uma função que não era planejada, nós não esperávamos que o PG cumprisse esse papel. Tá? O primeiro a gente já sabe, é que tem pessoas de outras igrejas que mandam ofertas, né, em gratidão por termos criado isso, e eles estão se beneficiando. Outro objetivo é isso aí. Então, continuemos, né, usando isso para divulgar o que Deus tem feito neste lugar. Estão conosco hoje também pela manhã Andréia da Silva Cavalcante. Onde ela está, Andréia? Está ali atrás. Seja bem-vinda, Andréia. Ela já foi identificada aqui pela equipe de recepção. Ela é de uma igreja evangélica, mora na região metropolitana de São Paulo e adivinhe, ela está interessada em conhecer mais a IPSA. Então, mais um que pode, né, certamente receber. Obrigado, Andréia. Deus abençoe a sua vida. O Daniel dos Dantes dos Santos. Daniel, isso. Daniel, podia se levantar, por favor, para que a igreja conhecesse você. Aí está o Daniel. Obrigado, Daniel. Também ele não é de uma igreja evangélica, ele mora na região metropolitana de São Paulo, mas ele está interessado em conhecer mais sobre a IPSA. Então, seja bem-vindo, Daniel. Ao final, vocês que estão se levantando serão certamente abordados por esses que estão aqui na frente, que são os presbíteros, e eles querem conhecer e passar a destra de bem-vindo a vocês. Obrigado, Daniel. Yasmin também, Camila, está entre nós. Onde está a Yasmin? Está aqui. Obrigado, Yasmin. Seja bem-vinda. Ela pede orações pela saúde dela e da sua família. Também não é de nenhuma igreja evangélica, mora aqui em São Paulo e quer conhecer mais a IPSA. José Carlos, obrigado, Yasmin. José Carlos de Souza, onde está você, José Carlos? Está lá atrás, né? Obrigado, José Carlos. Deus abençoe. Também José Carlos é da região metropolitana, é de uma igreja evangélica, está interessado em conhecer a nossa igreja. E por último, a Maria Luciene. Onde está a Maria Luciene? Também está ali do lado, né? Seja bem-vinda, Maria. Deus abençoe a sua vida. E ao serem cumprimentados pelos presbíteros, recebam em nome deles o meu cumprimento também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Alguns avisos rápidos. Quem vai dar o aviso então oportunamente. Então, eu sei que os irmãos oraram pela minha netinha que nasceu.
Mas eu quero dizer que vocês oraram muito forte, irmãos. Eu estive lá e ela não nasceu. Eu disse que era para orar para que ela não nascesse antes de eu chegar. Mas eu cheguei, fiquei 5 dias e ela não nasceu. Eu vim embora e ela nasceu depois disso. Mas aí está uma fotinha da Renata segurando a Tel. Ela se chama Tel. Tel Taylor, filha da minha filha, que se chama Cleo. Tá? Então, tem uma outra foto? Isso, aí então, eu agradeço as orações e já estava comentando com a equipe pastoral que sempre que alguém, às vezes as pessoas que têm filho e pela primeira vez vêm à igreja, vamos criar esse costume de mande a fotinha que você achou que é a melhor, a mais bonitinha, né? Mande para a Selma, que ela prepara uma arte e aí nós vamos mostrar aqui, na hora dos avisos, aqueles bebês que nascem na nossa igreja e a gente quer conhecer, tá bom? Obrigado. Oramos, tem mais o próximo aviso aí? Isso, os dízimos e as ofertas na igreja continuam sendo feitos por meio dessas contas. Pode ser também no gasofilácio, mas você pode transferir e depois enviar os comprovantes ou o comprovante para esse e-mail aí, comprovantes@ipsantoamaro.com.br. Isso aqui, irmãos, é uma... Você quer dar esse aviso? Meus irmãos, é porque não havia imagem aqui antes, então foi uma surpresa estar aqui na rede. Não, aqui é só para os irmãos saberem que a gente vai ter um tempo de orientação profissional. Isso é para adolescentes que estão no ensino médio e que desejam encontrar aquilo que eles farão o resto da vida. Então, na verdade, é apenas uma ajuda que é dada para esses irmãos a conseguirem ter essa orientação. Importante, apenas para adolescentes que estão no ensino médio. As vagas são limitadas, então, você que é adolescente tem esse interesse, você pode procurar e conversar com a nossa irmã Paula Nelita. Se você não a conhece, fale comigo e a gente vai colocar você em contato. As datas são essas aí, 8 de julho e 9 de julho. E no dia 20 de agosto será a devolutiva. Então, haverá no dia 8 no dia 9, você vai fazer essa avaliação. E no dia 20 você receberá o resultado. Tá? Acontecerá aqui em Santo Amaro mesmo, na nossa igreja. E é importante você também fazer a sua inscrição e fazer o pagamento. R$50 é apenas um valor bem baixo mesmo para pagar os instrumentos que serão utilizados, tá bom? Então, é um valor muito abaixo do que geralmente você encontra mundo afora. E é apenas para ajudar mesmo aqueles irmãos que gostariam de ter essa orientação. Obrigado. Os pequenos grupos, você quer falar também sobre... Meus irmãos, repetir o que eu já falei várias vezes, mas com uma informação nova, é hoje, tá bom? Então, hoje... à noite nós teremos a nossa celebração de encerramento do primeiro semestre, nós teremos a presença dos pequenos grupos em peso, em massa, nós teremos também as congregações conosco, será um tempo de celebração mesmo, teremos alguns comes e bebes ali atrás para a gente compartilhar esse momento juntos com bastante alegria e será um tempo bom para a igreja ver os pequenos grupos e aqueles que não participam são convidados a estarem conosco, você pode convidar pessoas para estar conosco também e você poderá também ser incentivado a participar de um pequeno grupo. Certamente Deus tem agido, como é o caso da nossa irmã que veio aqui à frente também, dar o seu testemunho, ela participa de um PG também e tem sido muito abençoada nesse pequeno grupo. Então, compareça à noite hoje, às 18 horas, após o culto da noite, nós teremos esse tempo. Essa é a programação da UPPA, no dia 2 de junho, 1h da tarde, de julho, perdão. Saindo aqui da IPSA, eles vão para o Parque Vila Lobos, tá certo? Então, é uma atividade que requer uma preparação. Então, se você é pai, tem filhos pré-adolescentes, agende. Todas essas informações, irmãos, estão na agenda unificada, no site de Santo Amaro. Então, vá lá,
pegue informações adicionais ou procure, né, a secretaria da igreja, também no site de Santo Amaro tem todas as informações, tá? Mas eu desafio os pais a investirem nisso aqui e fazer aquilo que, por enquanto, é possível fazer quando os nossos filhos ainda querem participar dessas atividades. O culto à noite, né, o pastor Felipe irá pregar e tem um aviso ainda da escola bíblica. Isso aí é o presbítero Anderson que vai falar. Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu quero convidar a todos os pais e responsáveis por crianças da nossa igreja de 3 a 11 anos que inscrevam seus filhos na nossa escola bíblica que acontecerá nos dias 14, 15, 16 e o encerramento vai ser no dia 17 de julho aqui na igreja. Então, pais, façam a inscrição dos seus filhos. Filhos, cobrem os pais de vocês. Vai ser uma programação muito legal. E se você não vier, é porque seu pai não conseguiu te trazer. Então, fala para ele te trazer, para você participar dessa programação. Já estou vendo o filho aqui fazendo joinha para o pai assim, ó, para participar. Cobre do seu pai para que você venha aqui todos os dias. Então, durante os dias da semana, será das 14 às 17 e no domingo, o encerramento aqui na igreja. O tema, volta por favor. O tema vai ser o segredo do chefe. Então, criança que gosta de comida, já viu uma aqui que gosta de comida, participe, vem aqui para participar e saber qual que é o segredo do chefe. Agora, pais, preparem o celular, aqui a gente vai mostrar esse QR Code. É muito importante que você faça a inscrição do seu filho, se for mais de um, dos seus filhos, para que a gente possa ter um bom controle sobre todas as crianças que virão e também no preparo da programação. Então, prepara aí o celular, o QR Code é esse, vai ter um formulário. Se você não conseguiu pegar aqui o QR Code, ao final eu estarei lá no culto, ao final da escola dominical, para receber as inscrições, mas muito importante, não deixe de fazer a inscrição. Quem está de casa, também assistindo de casa, também pode fazer a inscrição usando esse link, esse QR Code também. Ok? Obrigado, Anderson. Irmãos, nós vamos... a escola dominical hoje, os visitantes, esses que preencheram esse formulário, há uma sala no segundo andar, a sala de número 15. Peça informação aos diáconos, eles irão dirigir lá. Então, é a sala para quem está chegando na igreja e quer conhecer mais. E essa sala é chamada sala de preparação para novos membros. Então, se você quiser conhecer mais sobre a igreja, esse é o primeiro passo, tá bom? E por falar em escola dominical, a partir da semana que vem, nós iniciaremos um período de classes únicas, porque será o mês de julho, tá bom? Então, todo o mês de julho já tem uma escala de pessoas que irão, e pastores e outros que falarão na sala da escola dominical em classe única, tá? Isso a partir já do domingo que vem, tá bom? Tenham todos uma boa escola dominical, que Deus nos abençoe.